Rapaz, vocês já viram esse trem aí? Os chineses estão criando avestruz como quem cria galinha caipira. Olha o tamanho desses bichões. E o jeito que eles processam é coisa de outro mundo, viu? Vamos ver como é que eles fazem esses bichos virarem iguaria. Essas criaturas ocupam um lugar especial no mundo animal. Suas adaptações únicas permitem que prosperem em alguns dos ambientes mais desafiadores da Terra. Eles trazem grandes lucros para os agricultores. A criação de avestruzes tornou-se recentemente uma indústria pecuária promissora na China. O avestruz é a maior ave do mundo. Eles são nativos de regiões de savana e deserto, com as maiores populações encontradas em países como África do Sul e Namíbia. Este pássaro gigante tem pernas longas com músculos fortes, ossos e pernas poderosas que permitem ao avestruz correr rapidamente em terra a uma velocidade de 70 km por hora. Eles têm olhos especiais que lhes permitem detectar o perigo a grandes distâncias ao se movimentar e levar seus filhotes para forragear. Em 2024, a China aumentará significativamente a produção de avestruzes. O país possui atualmente cerca de 20 mil fazendas de avestruzes, o que faz da China um dos principais produtores mundiais. Este aumento deve-se a vários fatores, incluindo a utilização generalizada de resíduos agrícolas como alimentação animal, os avanços na maquinaria agrícola e a utilização de energia solar para reduzir custos. Para construir uma fazenda de avestruzes de alta qualidade, a escolha da raça certa desempenha um papel extremamente importante. A aplicação de técnicas agrícolas modernas ajudará os agricultores a otimizar o processo de criação de avestruzes. A época de reprodução desta espécie geralmente ocorre de agosto a novembro. Um avestruz põe de 15 a 50 ovos. No entanto, para aumentar a produtividade e cuidar das avestruzes, as explorações estabeleceram um sistema de incubação eficiente para chocar avestruzes igualmente saudáveis, resultando numa nova geração promissora de avestruzes. Escolher os ovos certos para incubação é extremamente importante. Os agricultores terão de escolher raças de avestruzes que sejam saudáveis, flexíveis e isentas de defeitos para garantir a sua capacidade de sobreviver após o nascimento. A temperatura na incubadora é geralmente mantida em cerca de 56 graus Fahrenheit para ajudar os ovos a eclodirem mais rapidamente. O processo de incubação dos ovos e criação dos pintinhos geralmente dura cerca de 40 a 50 dias. Os criadores costumam usar lanternas para verificar os ovos, ajudando a identificar precocemente problemas como ovos não desenvolvidos ou infectados. Os raios infravermelhos de aquecimento geralmente ficam em torno de 95 a 100 graus Fahrenheit para manter a temperatura no galinheiro estável e não flutuar muito. Durante o período neonatal, os filhotes de avestruzes serão alimentados com vegetais picados para garantir uma boa digestão. Eles são cuidados em uma fazenda fechada por cerca de 4 a 6 semanas. Os agricultores só levam os avestruzes ao sol quando estão fortes o suficiente e podem suportar as condições externas. Cuidar de avestruzes jovens requer paciência e diligência, especialmente nos estágios iniciais. Para que cresçam de forma saudável, é necessário proporcionar um ambiente com temperatura de 30 a 35 graus Celsius, espaço limpo e amplo para se movimentar com conforto. Antes de entrar no processo de criação, você deve sempre se certificar de fornecer bastante espaço aos avestruzes para que possam viver e crescer. O celeiro precisa ter aproximadamente 2.000 a 2.500 pés quadrados, porque um avestruz adulto pode pesar até 350 quilos e crescer até 2,7 metros de altura. Os avestruzes são animais ativos, por isso a gaiola precisa ser espaçosa e ter areia suficiente para que possam tomar banho de poeira, o que ajuda a afastar os parasitas externos. Além disso, os agricultores precisam criar sombra e construir cercas com pelo menos 1,5 metro de altura para garantir a segurança. Os agricultores chineses muitas vezes cortam a grama e a trituram. Depois, misturaram grama verde com farelo e alimentaram o avestruz com cerca de 2 a 3 refeições por dia.
Isto ajuda a garantir que recebem nutrição suficiente para desenvolver e manter uma boa saúde à medida que crescem. Cada dia, um avestruz adulto normalmente consome cerca de 5 a 7 quilos de comida. Inclui ração mista, vegetais verdes e grãos. Vitaminas e minerais podem ser misturados diretamente nos alimentos. Os avestruzes possuem um sistema digestivo único que lhes permite obter água dos alimentos, reduzindo a necessidade de beber água. Os agricultores podem fornecer cerca de 1 a 2 galões por dia. Além da dieta, manter a higiene da gaiola e exames regulares de saúde são importantes para garantir que os avestruzes permaneçam saudáveis e cresçam bem. Segundo estimativas, uma fazenda que cria 100 avestruzes pode ganhar cerca de $29 mil por ano com a venda de carne. A carne de avestruz tem sabor único e alto valor nutritivo, é uma importante fonte de proteínas e tem baixo teor de gordura em comparação com a carne de outros tipos de gado. Graças às suas propriedades tenras e aromáticas, a carne de avestruz pode ser utilizada em diversos pratos de diferentes culturas ao redor do mundo. A produtividade da produção de carne de avestruzes é muito superior à do gado. Os agricultores precisam cultivá-lo por cerca de 38 semanas para poder vendê-lo por 250 libras. Estes ovos de tamanho gigante não só fornecem nutrição abundante, mas também abrem oportunidades de negócios para os agricultores. O couro de avestruz é conhecido por sua resistência natural à água, sendo capaz de resistir com eficácia ao tempo e às condições adversas. O couro de avestruz tornou-se uma escolha popular e valiosa nas indústrias de moda e design de interiores. Além da China, a África do Sul também é um país famoso pela produção de penas de avestruz. Nesta área existem fábricas que produzem penas de avestruz. É aqui que os trabalhadores selecionam as melhores penas para processar e criar produtos de penas exclusivos. Penas de avestruz requintadas e de alta qualidade são selecionadas de avestruzes com mais de 130 libras. Eles se tornaram um dos materiais mais luxuosos e raros. Os produtos de penas podem agradar até os hóspedes mais sofisticados. A criação de avestruzes na China está a tornar-se um negócio potencial, porque as avestruzes não são apenas uma importante fonte de alimento, mas também trazem um profundo valor cultural, enriquecendo a imagem e a diversidade da agricultura chinesa. A China é também um ponto quente para a indústria da criação de coelhos, no contexto da produção e consumo global de carne de coelho, que atinge milhares de milhões de dólares. Este país é um produtor importante, com uma produção de cerca de 2 milhões de toneladas por ano. Contribuir para promover o crescimento econômico e trazer rendimentos estáveis a milhões de agricultores. A gaiola foi cuidadosamente projetada para garantir uma boa ventilação, limpeza e higiene para evitar que os coelhos adoeçam. Os coelhos são desmamados em cerca de 1 mês e levam cerca de 90 dias para atingir um peso produtivo de 7 quilos. A alimentação fornecida deve ser nutritiva, equilibrada e obedecer a elevados padrões de higiene, garantindo a saúde e o desenvolvimento do coelho. Quando atingem o peso e a idade adequados, o processo de colheita deve ser realizado de forma meticulosa, garantindo a segurança do produto final. A fábrica chinesa está equipada com tecnologia moderna e processos de produção avançados, que não só garantem alta qualidade, mas também atendem à crescente demanda do mercado. Uma equipe de trabalhadores com um rigoroso sistema de gestão de qualidade garante que cada produto cumpre as normas de segurança alimentar. A carne de coelho é um ingrediente popular e especial na culinária chinesa. A carne de coelho é processada em inúmeros pratos com sabores únicos. Criar galinhas no deserto não é para os fracos de coração. O calor é intenso, muitas vezes ultrapassando os 100 graus Fahrenheit durante o dia, enquanto as noites podem ser surpreendentemente frias. A água é escassa e o ar seco e árido pode desidratar rapidamente animais e plantas. Nos Estados Unidos, especialmente em estados como Arizona e Nevada,
os agricultores desenvolveram técnicas que lhes permitem prosperar nestes ambientes. Eles normalmente se concentram na criação de raças adequadas ao clima desértico, como o Easter Egger ou White Leghorn, que são conhecidas por sua robustez e capacidade de prosperar em condições quentes. Um dos primeiros desafios que enfrentam é fornecer abrigo adequado para as galinhas, uma vez que os galinheiros tradicionais precisam de modificações significativas para serem eficazes no deserto. Os agricultores do Zewawaiwa costumam usar galinheiros isolados e bem ventilados para manter as aves frescas. Os galinheiros geralmente são construídos com materiais refletivos no telhado, para desviar a luz solar e manter a temperatura interna baixa. Na Austrália, especialmente no Outback, os criadores de galinhas combatem estes desafios com tecnologia. Os sistemas movidos à energia solar são comumente usados para fornecer energia para sistemas de resfriamento, bombas de água e até mesmo alimentadores automatizados. Além disso, muitas granjas estão equipadas com sistemas avançados de monitoramento que monitoram a saúde e a produtividade dos frangos em tempo real, permitindo que os agricultores façam ajustes rápidos conforme necessário. Estas técnicas também são utilizadas em Israel, onde a criação de galinhas no deserto de Negev combina a tecnologia moderna com o conhecimento tradicional beduíno da terra. A ventilação é outro fator crítico porque, sem fluxo de ar adequado, o calor dentro do galinheiro pode tornar-se insuportável. Os agricultores instalam janelas e aberturas de ventilação grandes e estrategicamente posicionadas para garantir que uma brisa constante flua pelo galinheiro, mantendo as galinhas confortáveis. Em configurações mais avançadas, os agricultores podem usar sistemas de resfriamento evaporativo, onde a água é usada para resfriar o ar que entra no galinheiro. A água é talvez o recurso mais precioso do deserto, e geri-la de forma eficaz é a chave para o sucesso da criação de galinhas aqui. Nos Issaruá, os agricultores recorreram a sistemas avançados de irrigação e reciclagem de água para aproveitar ao máximo cada gota. A irrigação por gotejamento é comumente usada para cultivar forragem e outra vegetação onde as galinhas possam pastar. Este método fornece água diretamente às raízes das plantas, minimizando o desperdício. Além disso, os agricultores recolhem e reciclam a água dos sistemas de refrigeração das cooperativas, utilizando-a para irrigar as culturas ou mesmo para arrefecer ainda mais as cooperativas. A captação de água da chuva é outra técnica que alguns agricultores nos Ecoazawaiwata empregam em tanques de plástico. Mas aqui no deserto de Thar, na Índia, a água é conservada através de métodos tradicionais, como os johads, um tipo de pequena barragem de terra para recolher a água da chuva. Ao coletar a água da chuva durante as breves mas intensas tempestades no deserto, eles podem armazená-la para uso durante os meses mais secos. A criação de galinhas indianas costuma ser feita em menor escala, e eles normalmente criam raças indígenas como o Azeel. Essas galinhas geralmente são caipiras, em busca de alimento na escassa vegetação do deserto. Na Arábia Saudita, onde o ambiente desértico está entre os mais severos do mundo, a escassez de água é um problema significativo. Os agricultores daqui utilizam sistemas de reciclagem de água altamente eficientes e até água dessalinizada para satisfazer as necessidades dos seus rebanhos. Alimentar galinhas no deserto apresenta seu próprio conjunto de desafios. O ambiente árido limita os tipos de culturas que podem ser cultivadas e a alimentação tradicional para galinhas pode não estar prontamente disponível. No entanto, os agricultores adaptaram-se através do cultivo de culturas resistentes à seca que podem prosperar em condições desérticas. No sudoeste dos Estados Unidos, por exemplo, os agricultores cultivam frequentemente sorgo, um grão que é altamente resistente à seca e proporciona uma excelente nutrição para as galinhas. Alguns agricultores também cultivam um tipo de cacto chamado figo da Índia, que além de ser fonte de alimento para as galinhas, também lhes proporciona hidratação devido ao seu alto teor de água.
Complementar a dieta das galinhas com insetos é outra estratégia utilizada pelos agricultores do deserto. Insetos como as larvas de farinha, fáceis de criar e ricos em proteínas, são um complemento perfeito para a dieta das galinhas. O conceito de galinhas caipiras ganha um novo significado no deserto. Ao contrário das pastagens exuberantes das regiões mais temperadas, as áreas desérticas ao ar livre são frequentemente esparsas, com vegetação dispersa. No entanto, isso não significa que as galinhas sofram. Na verdade, viver livremente no deserto pode ser altamente benéfico tanto para as galinhas quanto para o meio ambiente. O comportamento natural das galinhas de coçar e cavar ajuda a arejar o solo, o que pode melhorar a saúde do ecossistema do deserto, ajudar a controlar pragas e promover a biodiversidade. A agricultura no deserto também traz desafios únicos em termos de predadores e outras ameaças. Gaviões e coiotes são comuns em regiões desérticas e podem representar um risco significativo para as galinhas caipiras. Para proteger os seus rebanhos, os agricultores empregam uma série de estratégias, desde a construção de vedações seguras até a utilização de animais de guarda, como cães ou mesmo lhamas. No Sidi Abuiçoá, muitos agricultores usam galinheiros portáteis que podem ser facilmente movidos para diferentes partes do campo. Isso permite que eles alternem as áreas de pastagem das galinhas, mantendo-as protegidas de predadores. Alguns agricultores também utilizam sistemas automatizados que detectam predadores e ativam luzes ou alarmes para assustá-los. A primeira etapa no processamento de frangos do deserto começa com o preparo na fazenda. Os agricultores normalmente programam o transporte durante os períodos mais frios do dia, como de manhã cedo ou tarde da noite, para minimizar o estresse das galinhas. Dadas as localizações remotas de muitas fazendas no deserto, as redes de transporte em caminhões de transporte climatizados são cuidadosamente planejadas. Ao chegar à instalação de processamento, os frangos são descarregados e recebem um breve período de descanso. Os frangos são então transferidos para a área de abate, onde são abatidos de forma humana, de acordo com os padrões da indústria. Nos Estados Unidos, isto muitas vezes envolve atordoar as aves para deixá-las inconscientes antes do abate, garantindo que o processo seja o mais humano possível. Após o atordoamento, os frangos são rapidamente sangrados, depenados e eviscerados. Nas regiões desérticas, onde a água é um recurso precioso, as instalações de processamento utilizam frequentemente tecnologias de poupança de água. Por exemplo, em vez dos tradicionais tanques de escaldagem, que requerem grandes quantidades de água, algumas instalações utilizam métodos de depenagem a seco ou sistemas de escaldagem a vapor, que reduzem significativamente o consumo de água. Depois que os frangos forem totalmente processados, eles serão cuidadosamente limpos e inspecionados para garantir que atendam aos padrões de segurança e qualidade. Após o processamento, os frangos são embalados para distribuição. Frequentemente, são selados a vácuo ou embalados em embalagens herméticas para evitar contaminação e prolongar a vida útil. De lá, as galinhas são enviadas para supermercados e restaurantes de todo o país. Quanto às galinhas desertas, os agricultores normalmente projetam galinheiros com caixas de nidificação bem ventiladas, muitas vezes sombreadas ou isoladas, para proteger os ovos do calor intenso. Os ovos são coletados várias vezes ao dia para evitar superaquecimento. Depois de coletados, eles são cuidadosamente inspecionados em busca de rachaduras ou defeitos e, em seguida, limpos usando métodos secos ou com pouca água para conservar os recursos. Em muitos casos, os ovos também são classificados com base no tamanho e na qualidade. Após limpeza e classificação, os ovos são embalados em ambientes com temperatura controlada para manter o frescor. A embalagem geralmente envolve materiais que protegem os ovos do calor e de danos físicos durante o transporte. Os ovos são então transportados em veículos climatizados, para garantir que cheguem aos mercados e consumidores em ótimas condições, preservando a qualidade e o sabor dos ovos criados no deserto.
Se você achou impressionante como esses cabras na China criam e processam milhões de avestruzes, não deixa de se inscrever no canal e dar aquele joinha, viu? Tem muito mais curiosidade boa vindo aí. Compartilha com os amigos e comenta aqui o que mais vocês querem ver que a gente traz para vocês de um jeito bem arretado.